Você quer evoluir? Então devemos aprender a nos adaptar. Oi, eu sou a Cláudia Cotes, terapeuta da fala, e este é o primeiro episódio da 5ª temporada do Pode Valorizar. Junto comigo, a Josane Pimenta, que é cantora, regente e pesquisadora. O Pode Valorizar dessa temporada tá mais do que especial porque traz um tema muito importante para todos nós: adaptação. Hoje em dia, quem é que não tem que se adaptar, não é verdade? Eu espero que seja muito útil para você, e para fazer essa gravação a gente também teve que se adaptar. A gente está gravando de Nova York e a convidada super especial, uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, é a Josane. Quem é você, Josane? Bom, Josane Pimenta, eu sou muitas coisas. Eu sou essa pessoa aqui que gosta de rir, mas eu sou também a mãe da Ana e do Lucas, eu sou a mulher do Marcelo, eu sou a doutora Josane Pimenta, doutora em música, mas sou também aquela Josane lá de Joinville. Então, eu acho que eu sou muitas coisas, eu gosto de ser muitas coisas. Sou também na música, tenho o meu lado pesquisadora, né, que vem toda a parte acadêmica, mas eu tenho o lado de intérprete também e de professora, então eu sou cantora e gosto de trabalhar como cantora, mas também adoro dar aula de canto e sou apaixonada por reger coros. Então, pela minha trajetória, eu acabei tendo também que achar vários caminhos para mim. Muitas vozes, e vozes que têm que se adaptar. Eu admiro você pra caramba por conta disso, e já quero começar falando sobre adaptação, como que você conseguiu inclusive colocar suas vozes em diferentes lugares do mundo, que é por onde você passou. Explica um pouco isso, quantas vezes você teve que mudar e o quanto que a sua voz também foi ficando diferente ao longo desse tempo. Olha, eu mudei muitas vezes. A minha primeira mudança foi quando eu saí de Joinville e eu, né, decidi fazer Unicamp. Então já teve essa mudança, que é uma mudança drástica, né? Você sair da sua família, da sua cidade, dos seus amigos que estavam ali, né, com você, ir para uma cidade desconhecida. Então isso foi assim, foi difícil, não foi muito difícil, mas foi difícil. E aí a minha primeira mudança internacional, eu digo que foi a minha mudança mais difícil, porque eu já tinha me formado em regência e flauta na Unicamp, estava começando o meu mestrado, quer dizer, já tinha feito 1 ano e meio do mestrado, e aí veio a proposta de expatriação para o meu marido. E naquela hora a gente precisou fazer uma decisão, né? Vamos tomar uma decisão agora. O que a gente vai fazer? Porque eu tinha a minha carreira, ele tinha a carreira dele, mas eu também sempre tive o sonho de morar fora do Brasil. Então eu pensei, nossa, é a minha chance agora de, né, de mudar. Mas foi muito difícil porque eu estava assim, eu estava subindo na minha carreira e eu estava fazendo o que eu gostava, que era, eu estava regendo coro, eu estava regendo orquestra, eu estava fazendo vários concertos em Campinas, então foi muito difícil deixar tudo aquilo para trás. Então eu lembro que a minha viagem de Campinas até Joinville, que a gente estava despedindo, né, de todo mundo, e essa viagem de carro, eu fui chorando a viagem inteira, porque eu sabia que nunca mais eu teria aquela experiência, aquela vivência que eu tinha. E então foi complicado mudar para a Inglaterra, que foi a primeira mudança. E eu, quando cheguei lá, eu fui aprender inglês. O meu inglês era um inglês muito básico, então também eu consegui muitas coisas por causa do inglês, por causa desse tempo que eu dediquei ao estudo da língua, né? Porque eu acho que quando você aprende uma língua, o seu mundo abre, né? E assim, essa língua sendo o inglês,
é muito importante. Então, hoje em dia é meio básico, assim, todo mundo tem que falar a sua língua materna, se não é inglês, e uma outra língua, isso é meio básico. Na nossa época não era tão assim. Então, eu estudei inglês e me dediquei a isso. Aí voltei para o Brasil, consegui terminar o meu mestrado, morei em Goiânia, aí tive a minha filha, depois fui para São Paulo, aí fui para a Alemanha. Aí tive o segundo filho na Alemanha. E aí uma outra cultura, que é a minha cultura, né, que eu sou descendente de alemães, voltar para essa cultura alemã foi também muito especial, porque eu entendi muito de mim e muito da minha família, porque eu estava lá. Então eu falava, gente, é por isso. Essa sou eu. É por isso que a minha família é assim, ou por isso que meu pai fazia tal coisa, ou a minha mãe. E aí foi muito especial. É como se eu estivesse voltando às minhas raízes, né? E a minha família, nós somos descendentes de alemães, mas a gente está há muito tempo no Brasil já. Então eu sou quinta geração, sexta geração. Mas muitas coisas se mantiveram. A língua também, minha primeira língua foi alemão, né? Então voltar para lá foi também muito, muito especial. E claro que volto, né, a falar das dificuldades. Eu era mãe, então toda a facilidade que você tem no Brasil de ter alguém para te ajudar, na Europa você não tem. Então, assim, eu era mãe full time, assim, né? 100% do tempo eu estava ali. De novo, a minha carreira um pouco de lado, porque eu sou uma mulher de muitos sonhos. Então, por isso que eu falei que eu sou várias, porque eu também sempre tive o sonho de ser mãe. Então a maternidade estava assim muito presente e eu amei ser mãe. Eu adorava ficar grávida, eu podia ficar grávida assim sempre, porque eu estava ótima. E ser mãe para mim sempre foi muito importante. Eu gostava daquilo e gosto até hoje, né? A minha filha vai fazer 20 anos, meu filho vai fazer 18 e eu gosto de ser mãe deles, assim, gostava do bebê, gostava da criança. Gosta de educar? Gosto, adoro, eu gosto. Então, e mesmo, tem gente que fala, eu gosto quando é pequenininho, adolescência. Não, eu gosto de tudo, eu tô achando o máximo tudo. Ou seja, você é uma mãe que se adapta. Que se adapta, né? Então a gente ficou esse tempo na Alemanha e depois voltamos para o Brasil. Aí esse tempo do Brasil foi muito bom para mim, porque aí eu estava cansada de fazer mudanças, porque a cada 2 anos e meio eu estava mudando. E aí você muda, assim, é você, é o seu marido, são seus filhos e todas as coisas que você tem. E fora isso vem muita coisa, porque você muda de país, você muda de cultura, você muda de pensamento, você muda de língua, você muda de tipos de amigos que você tem, tudo muda. É uma avalanche emocional. Exato. Então, quando eu voltei para o Brasil, e também eu acho que isso aconteceu porque os meus filhos eram pequenos, né? Então tinha eles também precisavam de mim, eu estava cansada, porque tinha mudança, tinha filho, vai para a escola, então tinha muita coisa. E aí eu consegui ficar 10 anos no Brasil, né? E a gente se adaptando e com a carreira do meu marido também. E nesse período eu também consegui começar meu doutorado e terminar meu doutorado. Então foi muito bom, porque eu fazia tudo também para não sair muito de perto dos meus filhos. Então eles iam para a escola de manhã e eu fazia as minhas aulas na Unesp. Tudo que eu podia eu fazia na parte da manhã também. Para eu não perder esse momento com eles. Então eu ia para aula de música com eles, para aula de balé, para aula de judô, natação. Então eu tentava também ficar com eles lá, porque eu não sei se por causa dessa mudança, né, de todas essas mudanças que aconteceram na minha vida, mas eu percebi quando eu fui mãe que eu precisava aproveitar aquilo, porque isso é muito rápido. Então a minha filha já não mora mais comigo. Então todo momento que você tem, que você pode ter com aquela pessoa, é um momento especial. E isso aconteceu, acho que por causa das mudanças e também porque eu perdi a minha mãe. Eu achei que a minha mãe foi embora muito cedo. Então isso também foi um divisor de águas para eu entender que aquilo, né, aquele tempo que eu estava tendo lá era importante, porque era, né, esse momento que eu tinha com os meus filhos. Então eu fiquei 10 anos no Brasil, fiz meu doutorado e aí chegou esse convite para mudar de novo. Aí quando meu marido fala assim, mudar de novo para onde, né? É sempre aquela pergunta. Nova York. Aí não tem como dizer não para Nova York. Da música. Nossa, não tem. Eu falei, vamos, já tô arrumando as minhas malas. E claro,
Claro que é difícil, não é fácil. Eu tinha uma vida muito ativa, muito. Eu fazia muita coisa, eu não tinha fim de semana. É apresentação, e rege, não sei aonde, dar aula, não sei aonde. Eu estava dando aula na Federal de Uberlândia nessa época. Então, imagina, viajava para Uberlândia, dava aula, voltava para São Paulo, regia, cantava. E aí, filho, marido, enfim, a parte social também no Brasil, que é muito intensa. Então eu estava fazendo um monte de coisa e mudei para cá. E aí, aquele silêncio, assim, né? Então, e agora? O que eu faço, quem eu sou eu? Quem sou eu, qual é a minha voz? Exato. O que eu vou fazer agora? Então, toda vez que você tenha uma mudança, é também um momento de decisão. Você fala assim, agora eu posso escolher. Então, isso também é muito especial, você poder escolher. Tem uma coisa, Jô, que eu nunca te falei, mas que é muito forte, como eu vejo, você que já conheço há muitos anos e acompanhei essas mudanças. Sempre que existe uma mudança, você tem um olhar muito positivo. E é uma frase até que eu escutei num podcast da Michelle Obama, que é stay open, esteja aberta para as possibilidades, para as oportunidades, porque tudo na vida você vai ter sempre duas opções. Eu posso reclamar ou eu posso fazer alguma coisa que eu mude, certo? Eu faço uma virada. Então, isso eu quero te parabenizar, porque não é fácil encontrar uma pessoa que tenha tanta disposição, tanta garra, que dê certo, que eu acredito que quando você toma essa decisão, você tem uma atitude perante a vida. Por isso as pessoas se conectam a você, por isso que as coisas acontecem, entende? Então eu queria te dar parabéns por isso. E vamos continuar falando das mudanças. Aí depois de Nova York... Aí depois de Nova York, mas depois a gente vai voltar nesse ponto, que esse ponto seu é muito importante. Me lembro disso. Bom, aí a gente ficou 4 anos em Nova York e a gente viu também a adaptação dos nossos filhos, que eram adolescentes. Não é claro que não foi fácil para eles deixarem os amigos no Brasil, e o Brasil tem essa coisa muito gostosa de acolher. A gente tem sempre muitos amigos no Brasil, é família, as pessoas te acolhem, elas são alegres. E quando você muda, você não tem mais aquilo. Então, claro que os nossos filhos também sentiram isso. Mas, hoje em dia, perguntando para eles falam, foi muito importante a gente ter mudado. Eu sou outra pessoa, né? E aí, claro, vem toda uma questão também dessa outra cultura, de aprender sobre uma outra cultura, aprender uma outra língua, né? Então, isso é muito rico e eles viram que eles são pessoas diferentes. Então, foi muito especial ter ficado esses 4 anos em Nova York. E para mim, como musicista, como cantora, foi... um paraíso. Foi um paraíso, Então, assim... centro da cultura, da voz, da música. Exato. E aí vem uma outra coisa muito importante, que é você aprender a curtir o bom. Porque isso também... No Brasil eu estava sempre trabalhando, você sempre doa. Refinar o seu conhecimento, o seu gosto. Exato. Mas eu acho que também tem uma coisa importante, é você aceitar aquele momento que você está vivendo, que é um momento bom. Então, assim, eu tive o privilégio de ver muita coisa boa em Nova York. Primeiro de vivenciar essa cidade, que para mim eu vou para lá, parece que eu tô num filme. Eu tô andando pela Quinta Avenida, eu tô dentro de um filme, exato. Então, isso é bem legal da cidade, ela tem essa vibe boa, gostosa. Aí tem todos esses museus e todos os teatros. Então, assim, Filarmônica de Nova York, o Lincoln Center inteiro, né? O que acontece lá é muito especial, as óperas que eu assisti, então eu comecei a fazer lista das óperas que eu assisti no Metropolitan Opera House com cantores, assim, excelentes. Então eu estava lá curtindo. Então eu
precisei também trabalhar isso muito assim na minha cabeça, de que eu estava ali curtindo aquela coisa boa, sabe? Então, aproveite também o bom que está sendo servido para você. O momento presente. Exato, né? Então, foi um aprendizado, porque eu deixei de ter o trabalho que eu tinha no Brasil, que era muito intenso, por uma vida muito mais calma. Isso também não é fácil, porque eu digo que parece uma droga. O trabalho também parece uma droga. Você tá lá acostumado com aquela vida, e aí depois você não tem mais aquilo, aí você acha que você só pode ser feliz com aquilo. No próximo episódio, nosso aprendizado é um guia das nossas ações. Eu espero você.